Olá, meus queridos, paz e graça a todos. Desejo a todos uma excelente tarde. O que eu quero reportar aqui é algo de fundamental importância, algo que muito tem faltado na vida de muitos pastores, obreiros, irmãos, igreja. É a prática, é a essência do verdadeiro amor. E por esta razão temos ouvido alguns jargões em algumas igrejas, quando muitos dizem: ah, saiu porque não era dos nossos. Às vezes, quando visitamos igreja, ouvimos alguns crentes dizerem mais ou menos assim: é verdade, o irmão saiu da igreja, pois há vários domingos que ele não aparece. Aí um responde: saiu porque nunca chegou a se converter. Se fosse dos nossos, jamais teria se desanimado. Acho que um convertido, na verdade, nunca sai da igreja. São coisas que muitos dizem. Outro, em seguida, para reforçar esse argumento, diz: se for um dos nossos, mais cedo ou mais tarde, acabará voltando. Vamos esperar para ver. Diante desse pensamento tão popular, quero fazer algumas indagações a esse respeito. Quem somos nós para julgar a experiência de salvação de alguém que se distanciou do caminho do Senhor? Estamos capacitados pelo Espírito Santo? Será que estamos capacitados como um raio de luz num sondar íntimo do coração do crente, caído a ponto de afirmar que Jesus nunca morou no coração dele? Se nós não podemos nos igualar ao Espírito Santo e penetrar na complexidade da profundeza do coração humano, então como podemos hipoteticamente definir quem é salvo ou quem não é? Eu devo dizer que, pelos estudos das Escrituras, que no céu haverá muita surpresa. Quando nós chegarmos lá, haveremos de deparar com muitas surpresas. É verdade que existem igrejas com muita facilidade, e é verdade que pessoas aceitaram a religião e não a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que hoje há um evangelho que se prega facilidade, barganha, prosperidade, em que muitos acabam indo para a igreja não para servir ao Senhor com alegria, mas na esperança, na certeza de mudar de vida, de ficar rico e assim sucessivamente. Existem também em nossas igrejas pessoas que nunca se converteram de verdade e tendem a sair com mais facilidade. Elas aceitaram a religião e não a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desta forma, quando vem um vendaval, pode tirá-la então da comunhão. Como cristão, como um cristão verdadeiramente convertido, continua na carne, está sujeito às tentações. Embora salvo, Jesus diz que se nós não vigiarmos, poderemos correr o risco de pecar, de cair. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O pecado então deve ser confessado e depois abandonado. Quando um crente recusa ouvir a voz do Espírito Santo, ele se ilude com a atração do mundo e distancia-se da verdade, distancia-se de Deus e pode então passar períodos de solidão, de incredulidade, de rebeldia, de sofrimento, de imoralidade, diversos pecados, onde ele acaba então distanciando do caminho da verdade. Mesmo tendo sido salvo, ele pode novamente negar ouvir a voz de Deus e mergulhar nas profundezas infectada pelo pecado, e porém não é uma evidência irrefutável de que ele nunca se converteu. Essa pessoa
pode-se ter se convertido, mas com o passar do tempo, ela então enfraqueceu e desviou-se do caminho da verdade. Conta-se que em certa cidade havia uma linda catedral. Na parede do altar havia um espaço vazio. Alguma pessoa começava a imaginar como seria bom se houvesse naquele lugar um grande quadro que conseguisse expressar a ideia da santidade de Deus. A sugestão foi tão boa que acabaram encontrando um pintor para realizar aquela tarefa difícil. Quando o pintor soube o que deveria fazer com esse quadro, começou a pensar: como vou pintar um quadro que mostre a santidade de Deus? Depois de muito meditar, teve uma brilhante ideia e concluiu que encontrasse uma criança inocente, pura e linda, que pudesse então copiar o rosto e assim demonstrasse a pureza da trajetória da santidade do Criador. Depois de muito tempo em busca, finalmente encontraram uma criança que possuía os atributos necessários para servir de modelo. O trabalho do pintor foi concluído, o objetivo alcançado. Todos naquela igreja, erguendo os olhos para o altar, podiam admirar aquela pintura que, através da inocência de uma criança pura, refletia a santidade de Deus. Muitos anos se passaram. Certo dia chegou naquela cidade um homem estranho que fora ali para abrir um templo satânico. Quando soube do sucesso daquela catedral, ardeu em ira e ciúmes e disse: eu vou pintar também algo no meu quadro que deverá ser o oposto, refletindo a fisionomia de Satanás. Muitos anos se passaram. Certo dia chegou naquela cidade um homem estranho que fora ali para abrir o templo. Exatamente isso. E então ele resolve pintar este quadro que reportava a fisionomia de Satanás. E ele procurou então o mesmo pintor e ofereceu dinheiro em dobro para executar o trabalho. E o pintor, que não era um crente firme, quando viu tanto dinheiro, ele aceitou a proposta. E agora o desafio era encontrar um modelo da imagem de um demônio. O artista começou a procurar pelo meio dos loucos, mendigos, porém não conseguiu alguém que fosse tão autêntico. Quando parecia indicar que não existia mais esta pessoa, ele soube na cadeia que havia um preso cuja imagem era do próprio Satanás. O imundo, mal encarcerado, feio, perverso, assustador. O pintor foi vê-lo, ofereceu um bom dinheiro para que posasse como modelo. O monstruoso homem se acalmou e aceitou a proposta. O trabalho já havia sido iniciado quando o detento, mal encarado, teve a curiosidade e perguntou a respeito do trabalho: por que você está me pintando? O artista foi sincero e contou que precisava de alguém parecido com o diabo, com a semelhança do tal, e houve um grande silêncio. Lágrimas começaram a escorrer do rosto do preso. De repente, ele deu um grito estridente: isso não é possível! Isso não é possível! Não creio que isto esteja acontecendo. Não creio que eu seja tão feio assim. Mas o incrível da história vem agora. Em soluços o homem disse o pintor: você lembra aquela linda criança que usou para pintar o quadro da catedral? Pois bem, aquela criança sou eu. O pintor, emudecido, não conseguia entender como uma criancinha tão linda, tão meiga, poderia se transformar num ser tão abominável. O que realmente aconteceu? Na verdade, aquele menino, ele cresceu, manteve consigo os princípios de Deus, mas o pecado deformou a sua vida, roubando o brilho de Deus, a luz que luzia na sua face, perdera a beleza
do Senhor e adquirir a deformação do diabo. Como aquela criança, ela pôde se transformar naquela pessoa tão perversa, mas isto quer dizer que uma pessoa que hoje está em pé, diz a Bíblia, olhe para que não caia. Aquela criança, na sua juventude, perdeu os valores, os princípios cristãos que adquirira na infância, andou pelo caminho do erro, pelo caminho errado da vida e acabou tornando-se aquela pessoa perversa, aquela pessoa má, que agora estava encarcerada e condenada a viver os seus dias preso e sem Deus e sem Jesus. Então, meus queridos e nobres amigos e irmãos, que não julguemos as pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Hoje há muitos deformados, mutilados pelos pecados, vivendo nas trevas do inferno, com os seus rostos negros, seus rostos marcados pelo pecado, mas um dia os seus rostos brilhou diante do fulgor da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não venhamos a generalizar, mas que possamos expressar o amor de Deus na vida das pessoas, para que enquanto a vida haja arrependimento, haja salvação, porque muitos que estavam no meio cristão acabaram se caindo e desviando para o caminho do erro. Mas que Deus tenha misericórdia e use os teus vasos, use os teus escolhidos, os teus chamados para resgatar essas almas, para tirar essas almas do abismo, porque diz a Bíblia, livra os que estão destinados à morte e os que são levados ao matadouro, se os puderem retirar. Desejo a todos uma ótima tarde e que possamos nós refletir nestas palavras. Amém.